Fala galera, sou eu, Kaique. E hoje eu estou aqui com duas convidadas muito especiais que eu tô feliz demais que elas aceitaram o convite para bater um papo bem legal sobre Brasil, sobre França. E vou apresentar as meninas para vocês. Bom, sejam muito bem-vindas. Fale aí o nome de vocês e de onde vocês são para o pessoal ter uma ideia e saber conhecer. Obrigada. Eva, pode começar? Eu sou a Eva, prazer. E eu sou a Kátia, prazer. Então, vocês são de que país? E vocês são da França, o povo já sabe, mas de que cidade específica vocês nasceram e por que vocês falam português? Então, eu sou de Paris, eu moro em Paris e estou falando português porque a gente morou no Brasil durante 6 meses. Sim, e eu sou do sul da França, de uma cidade que se chama Aix-en-Provence. Também morei no Brasil uma primeira vez em Belo Horizonte e a segunda vez com a Kátia. Na verdade, a gente ainda mora lá, é só que a gente está de volta para a França só durante essa quarentena. Mas é por essa razão que a gente fala português. E por que vocês escolheram o Brasil? Como começou essa paixão? Como começou essa curiosidade sobre o país? Sim, então, eu fui para o Brasil em 2016 graças a um intercâmbio. Então, foi mais por curiosidade que eu fui para o Brasil a primeira vez e me apaixonei pelo país. E quando voltei, eu só tinha em mente a questão de voltar para o Brasil. E com a Kátia, a gente fez uma viagem juntas para ela conhecer o Brasil e também para sair de férias. E decidimos voltar, né, Kátia? Sim. Então, eu descobri o Brasil graças a Eva. A gente fez uma viagem em janeiro de 2018, não me lembro, sim, eu acho. E a gente viajou durante 3 semanas para o Nordeste e depois para o Rio, e me apaixonei pelo Brasil. E a gente decidiu voltar para o Brasil. E quando vocês tiveram lá, quais foram as diferenças que vocês sentiram assim entre a cultura do Brasil e a cultura da França? Foi difícil a adaptação de vocês? Aprender o português também foi difícil? Fala aí pra gente. Então, sim, teve umas diferenças culturais. Sempre tem uns lados que são mais fáceis do que outros. Eu acho que a gente concorda nas duas sobre o fato que os brasileiros são super positivos e a gente gostou muito desse jeito de ser dos brasileiros que trazem sempre muita energia boa e é muito agradável esse primeiro contato que você tem com as pessoas lá. E tem também um lado que foi um pouquinho mais difícil para a gente também, né, Kátia, que é essa questão da comunicação, porque a gente tem esse hábito na França de ser muito direto, de falar as coisas como a gente pensa. Sim. E o brasileiro é um pouco mais fechado sobre a comunicação. Eles não falam tudo. Vai ser um pouquinho mais... o brasileiro não fala um não direto para você, porque ele não quer machucar, ele não quer te deixar desconfortável, mas a gente não se importa muito com um não, por exemplo, porque a gente tem o costume de receber o não, né? Sim, exatamente, sim. Mas vocês notaram mais alguma outra ou essa foi a maior que vocês acharam assim? O que você acha, Kátia? Sobre a gente, sim, eu acho que são os dois maiores, mas tem outras sobre a comida, por exemplo, diferenças culturais sobre a comida. Por exemplo, eu acho que na França a comida é muito mais leve
que no Brasil. E também a gente não come carne. E foi um pouco difícil, eu acho, porque no Rio, por exemplo, toda a comida é com carne. E foi um pouco difícil achar coisas com legumes ou coisas leves. Sim, isso é a maior. E também a gente tem muito costume do jantar na França, por exemplo, a gente tem o café da manhã, aí o almoço e o jantar, né? 8 horas, mais ou menos, as pessoas nas famílias, elas jantam. Os amigos também, e a gente sempre planeja o jantar. E no Brasil tem também essa diferença que é o lanche, porque as pessoas fazem um lanche 5 horas da tarde, por exemplo, mais tarde, e não vão necessariamente jantar de verdade depois. Ou vão lanchar outra coisa, ou deixar o lanche, né, mais tempo na mesa. Existe o jantar, sim, mas não é aquela coisa do dia a dia que sempre as pessoas fazem igual aqui na França, que a gente sempre tem o jantar. Eu sinto que é mais organizado na França a questão dos horários. Vocês têm, a gente diria como que metódico, né? Vocês têm os horários mais separados. O brasileiro é bem assim. Tem noite que a gente não janta, vai comer meia-noite, ou sai comer alguma besteira na rua. Brasileiro, a gente não tem tanto realmente essa cultura de ter que ter uma organização para comer. Que até eu queria perguntar para vocês se, por exemplo, eu tenho um amigo francês que ele tava me explicando que vocês não comem como os brasileiros, que a gente come tipo de uma vez só, tudo junto, a carne junto com a sobremesa, junto com o suco. Vocês têm entrada, vocês têm uma divisão. Vocês conseguiriam falar agora sobre isso? Eu sei que é de surpresa a pergunta, mas como é que é servido um almoço, por exemplo, na França? Tem isso do momento que entra uma coisa e depois entra a outra, separa peixe ou queijo, enfim, como é a organização do almoço em si? Tati, você quer começar? Você sabe que eu não almoço na França, mas Sim, pois é. posso dizer algumas coisas sobre almoço que não, eu acho que o almoço não é compartilhado, não, como se diz? Compartimenté? Diferenciado? Dividido? Dividido, não. Você come como croissant, pão de chocolate, com café e... Ou No com... almoço, não. Não, Não, isso no café da manhã. no café da manhã, sim, no café da manhã. Não, o almoço, mais na França, por exemplo, a gente tem a entrada antes de ter o prato principal. Então, por exemplo, a entrada, geralmente, pode ser uma coisa mais leve, com uma saladinha. Por exemplo, vamos dar um exemplo de entrada. Pode ser uma saladinha, na verdade. Uma soupe. Um caldo. Caldo. Pode ser uma quichezinha pequenininha, pode ser uma coisa mais leve. Aí vai ter muita coisa diferente dependendo da região, do restaurante onde você vai, se você come em casa. Mas pode ser, vamos dizer que pode ser igual um prato principal, só que vai ser um tamanho muito mais pequenininho. E que só para dar um gosto, né? Antes de começar, o prato principal, que o prato principal vai ser, para quem come carne ou peixe, vai ser uma proteína com legumes, pode ser também massa, como vocês têm lá no Brasil. Aí depende muito da região também, essa questão. Mas as pessoas gostam de ter como vamos dizer isso? Que tudo combina com o outro prato. Por exemplo, a entrada vai combinar bem com o que vai ser servido depois. Aí, entre o prato principal e a sobremesa,
vai ter o queijo, um prato de queijo que pode ser servido, com vários queijos diferentes que você pode escolher. E aí vem a sobremesa. A sobremesa pode ser fruta, pode ser um bolo de chocolate, qualquer coisa. Mas isso existe no restaurante. Sempre pode pedir entrada, o prato principal e a sobremesa. Não necessariamente o queijo, mas não é todo mundo que tem esse ritual de sempre criar todos esses pratos. Isso é mais nas ocasiões especiais, né, Kátia? Tipo, Natal, aniversário, tem convidados em casa, então as pessoas vão fazer tudo, mas no dia a dia não é necessariamente todos esses pratinhos assim. Mas no grande restaurante gastronômico, por exemplo, na França, você tem muitos pratos, vários pratos, e cada prato é muito pequeno. Então, você prova muitas coisas, você pode ter como 8 ou sim, sim, mas muito pequenos, muito leves. É só para provar. No para ser, comment se dit, c'est pas pour te bourrer le ventre. Não é para ficar completamente satisfeito, é só para... É um prazer mesmo, né? Exatamente. Bem diferente, né? Uma degustação. Uma degustação. E... A gente fala isso em português? Tem degustação. Não, né? Fala. Tá certo. Degustação? Não, inventei uma palavra. Não, degustação existe. Ah, tá. Tem em português, acertou. E assim, uma coisa interessante também, a gente tem, quando chega no Brasil, o brasileiro come para ficar com a barriga muito cheia, come bastante. Os pratos são enormes, vocês viram. Mas quais foram os pratos que vocês mais gostaram? Cada uma das duas. Qual foi a comida do Brasil que você diz assim, nossa, que saudade, queria comer comida tal? Não sei se prato, não é prato para mim, mas estou com muita saudade do pão de queijo, com certeza. Bom. Isso é muito bom. E também, para não responder com um prato só, eu fico com muita saudade, eu sei que você também, Kátia, das frutas do Brasil, das frutas exóticas, tipo mango, banana, abacaxi, melancia, que tem muito mais gosto lá no Brasil do que aqui, eu acho, não? Com certeza. Mas aí, sobre um prato, tem muita coisa, mas a comida do Nordeste, por exemplo, moqueca, a gente gostou muito, né? E outra coisa que fez mais parte do nosso dia a dia, que é muito fácil de fazer, e a gente até readaptou com um pouco da França, é a tapioca. Por exemplo, tapioca é muito fácil de fazer, é saudável, não demora muito tempo para fazer. Sim, com certeza. Aqui até a minha mãe faz com ovo, ela mistura tapioca e o ovo e sai um crepe saudável e é muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que foi um inscrito que mandou, e ele perguntou assim, qual foi a maior dificuldade de vocês? Tá longe de casa ou aprender a língua? Aprender o idioma? Eu acho que é difícil responder desta forma, porque são dois desafios diferentes, não? Por exemplo, ficar longe da família, no começo você não sente quando você chega lá. Né? Você está completamente apaixonado pelo novo ambiente, você fica vivendo o seu dia a dia sem pensar muito nisso no começo, e o primeiro desafio vai ser a língua, no caso. Claro. Aí, quando você se adaptou com a língua, aí vem a saudade do seu pai, né? Sim, e como vocês aprenderam a língua? Porque assim, ó, perguntaram quanto tempo vocês levaram para aprender e tipo, e se as diferenças gramaticais, né, são muito grandes. Uma coisa eu vou falar para vocês duas, eu já conheci outros franceses e francês costuma, porque a língua de vocês tem muito esse R, tipo, esse R vem com ar.
E dificilmente um francês, quando fala outro idioma, ele costuma carregar muito sotaque. Mas de verdade, vocês falam muito bem. Desde quando eu vi o stories de vocês. E como foi para aprender? Quanto tempo vocês levaram para chegar, tipo, no nível que vocês estão falando hoje? Porque é normal, erro de palavra, de gramática, isso é super normal, todo mundo estrangeiro faz, mas vocês estão com o português bem afiado. Foi muito difícil, demorou muito tempo para isso ou não? Como foi? Mas, obrigada, mas com certeza não temos o mesmo nível com Eva, claro. Porque eu fiquei muito menos tempo que Eva no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, não falava nada, mas nada. Mas como eu já falo russo e aprendi espanhol na escola, isso me ajudou muito. Então, eu aprendi, depois de 2, 3 meses, poderia falar, não? Como on dit? Já poderia falar. Você já Já poderia falar com pessoas, já poderia conversar, falar no futuro, no passado. Sim, vou dizer como, sim, 3 meses, mais ou menos. Mas porque as línguas ajudam muito, e o espanhol também. Eu concordo com a Kátia. Os franceses costumam dizer que demora mais ou menos 3 meses para aprender a língua, se você se dedica, se você está num ambiente onde fala português. E também, como é uma língua latina, também a gente já tem facilidade em entender o que está acontecendo, porque tem muitas palavras em comum. Então, eu imagino que para quem não fala uma língua latina, deve demorar mais. Isso. Mas para quem é francês, italiano, espanhol, aí é mais fácil. Então, 3 meses, geralmente, com um pouco de aula, ou se esforçando, conversando com as pessoas no dia a dia, que seja com o trabalho, com amigos, aí eu acho que você pega muito rápido. E agora sobre o povo, né? Fizeram uma pergunta que ela é dividida assim: o que vocês mais gostaram dos brasileiros e, e o que vocês não gostaram, assim, o que você poderia falar de positivo e de negativo que você viu com relação às pessoas no Brasil? Vamos começar com o positivo? Positivo, claro. Vamos. A positividade a gente já falou, mas realmente um ponto super importante que a gente amou. Eu acho que os brasileiros têm geralmente um coração muito aberto, eles sempre estão prontos para ajudar, eles têm essa coisa de querer te dar uma coisa boa, uma ajuda, uma palavra doce. Mesmo no supermercado, uma mulher vai falar, oi, meu bem, ela sempre dá o povo dá muito carinho, que é muito agradável. E ajuda também, porque quando você é estrangeiro, você não é sempre bem-vindo em todo lugar. Tem também uns povos mais fechados. O povo brasileiro é muito receptivo e ele tem essa coisa muito acolhedor com o estrangeiro, eu acho, né? Sim, concordo. E o que eu gosto também do brasileiro é o jeito de aproveitar muito a vida. Ele gosta dos momentos, ele gosta de música, de dançar, De fazer a festa. Oi? De fazer a festa. É verdade. É um povo alegre. Claro. Sensível também. Tem outros pontos bons, não? A gente não pensou porque... Mas eu acho que são os mais importantes. Sim. Você falou sobre.
E o negativo? Ele não tem essa mania de sempre cultivar o que é negativo, ou sempre reclamar de coisas. Aqui na França, o povo ele reclama um pouco mais. E também eu acho que um povo mais aberto nas coisas como meditação, como yoga, como as pedras. Eu acho que muito mais tem essa coisa no Brasil que na França, por exemplo. Eu senti que tem mais pessoas que são espirituais no Brasil que na França, por exemplo. Mais pessoas, eu encontrei mais pessoas que me falam sobre pedras, que me falam sobre a luna, sim? Luna, sobre sol, que me falam sobre coisas mais espirituais que na França. Eu acho que isso é menos tabu também. Sim, sim. Aqui na França a gente não fala muito sobre religião, porque pode ser um assunto que as pessoas não vão gostar de falar, porque a gente aprendeu a não demonstrar isso, a não mostrar, a não... por exemplo, em muitos lugares do trabalho não é sempre bem-vindo. Hoje está mudando, né? Mas nas escolas as pessoas sempre têm um pouquinho de não podemos tanto mostrar assim. Bom, sempre tem outros que não que demonstram muito, mas no Brasil não é um tabu. As pessoas podem te perguntar no lugar de trabalho qual a sua religião. Na França, tem pouca chance de alguém falar para você no lugar de trabalho qual a sua religião. Sim, sim. Porque é da vida privada que são perguntas que você pergunta quando você conhece a pessoa já um pouquinho. No Brasil é uma questão que pode ser muito mais natural e muito... Mas também porque talvez na França a gente tem mais conflito de religião também, mais problemas em relação com isso. E o brasileiro, ele deve ter também no Brasil. Tem, não? Mas... é diferente, e também como um povo que pratica mais religião, que tem mais religião aparentes, não sei, talvez eles tenham mais facilidade em falar sobre isso. E a parte difícil agora, qual foi o ponto negativo? Vocês têm algum aí em mente? Como a gente já falou, é que, por exemplo, para mim foi um pouco difícil, às vezes, entender o que um brasileiro entender qual é a ideia que o brasileiro quer me mostrar, porque sim, porque a gente, para brasileiros é muito difícil dizer não. Então, quando você é francesa e você não fala muito bem português, tem como alguns signos que você precisa entender para entender que isso significa não, e não significa sim, talvez, ou... O brasileiro não sabe ouvir um não, tipo isso, né? O não saber também dar um não. O francês, se ele não estiver disponível, falar não estou disponível. Pronto, acabou. É um pouco diferente nesse sentido de ser direto. Sim.